tarde, Anderson. Para mim é uma alegria muito grande estar no jornal do PT. E primeiro eu preciso dizer o quanto que eu estou assim empolgado com o discurso do presidente Lula, o discurso da abertura. Eu participo da 10ª Conferência do Clima e sempre participei das aberturas. E o país anfitrião faz um discurso de abertura e eu nunca vi um discurso tão potente e tão certeiro para os desafios que estão colocados e de como deve ser encarado o debate do enfrentamento da crise climática. E é nesse sentido que eu tenho a expectativa muito grande. Tá? O fato dela acontecer em Belém, eu até recomendo para as pessoas, entendeu, que ouçam o discurso todo do presidente Lula para entender o porquê, a razão de colocar no coração da Amazônia, numa cidade como Belém, com todos os problemas de infraestrutura, saneamento, que é parecido com todas as cidades da bacia amazônica, tá? E que não é diferente da maioria das cidades da América Latina, do Caribe, da África, de boa parte da Ásia, e, portanto, são onde moram a maior parte das populações vulneráveis que estão sofrendo os impactos, né, com mais dramaticidade dos eventos climáticos. É só a gente ver, né, o furacão na América Central e agora também essa tempestade, né, esse furacão em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Tá? Então, são nesses países em desenvolvimento onde as pessoas mais vulneráveis estão sofrendo, perdendo seus bens, sua casa, perdendo a vida, como consequência das mudanças climáticas. E aí, evidentemente, todo o simbolismo da Amazônia, a maior floresta tropical, né, do mundo, maior biodiversidade, tá? O papel, a quantidade de carbono que ela tem sequestrado na sua floresta, a diversidade étnica, cultural de toda a bacia amazônica, né? Como disse o presidente Lula, 50 milhões de pessoas vivem dentro desse bioma, em toda a bacia amazônica, nos 9 países. Tá? E aí, evidentemente, que isso traz, né, uma importância e um simbolismo, né, pelo papel da Amazônia, pela umidade que leva para todo o continente sul-americano, com seus rios voadores. Tá? Então, encarar o debate a partir do sul global, a partir dos países mais vulneráveis, a partir das populações mais vulneráveis, tá? Então, isso coloca, né, um outro sentido nesse debate. E aí nós estamos, então, com a expectativa que, depois de 10 anos de negociações, desde o Acordo de Paris, tá, de acordos de quanto que precisa de financiamento, de que os países precisam de política de adaptação para os eventos climáticos, tá, de que precisa diminuir as emissões do gás de efeito estufa. Então, muita coisa foi acordado. E agora a gente espera que nessa conferência agora entra numa política de ação, de concretizar aquilo que foi acordado, e para isso precisa fazer funcionar os instrumentos, as ferramentas que foram acordadas ao longo desses últimos 10 anos em especial. E aí nós estamos falando principalmente do financiamento. A gente já celebra um fundo que foi articulado pelo Brasil, tá? Que é o Fundo de Proteção às Florestas Tropicais de forma permanente, e já no lançamento na sexta-feira já chegou a metade já daquilo que o Brasil pretende arrecadar com este fundo, tá? Que é global, na verdade, este fundo, mas principalmente aquele compromisso que já vinha sendo assumido, discutido com os países, de ter um fundo, né, permanente de apoio e de aporte anual de 1,3 bilhões de dólares, como necessário para o conjunto dos países do planeta todo, para as políticas de mitigação, que é diminuir as emissões de gás de efeito estufa, tá, que provoca aquecimento global, mas também para o conjunto de políticas públicas de adaptação para os países, para as populações, as comunidades em todo o mundo, de que é necessário para enfrentar, né, e ter políticas sérias de enfrentamento à crise climática. E, deputado, transição energética tem sido uma prioridade, né, para o governo Lula. A gente viu esse discurso
contundente do presidente agora na abertura da COP, que foi aplaudido de pé, inclusive. Mas, deputado, eu queria saber, na sua avaliação, né, quais são os principais desafios para que essa transição ocorra de uma forma justa e sustentável realmente? É investimento em ciência, tecnologia, inovação, tá? Para que os países possam abandonar, né, o uso da energia fóssil, né, do carvão e o petróleo, e avançar naquilo que o Brasil também já vem avançando, que é a produção de energia do biocombustível. Né? O Brasil tem esse potencial muito grande pela sua extensão territorial, de energia solar, que tem avançado muito no mundo todo, o Brasil também, tá? E também de energia eólica dos ventos, né? E a partir daí o Brasil vai poder produzir hidrogênio verde que possa exportar energia, inclusive, para muitos países. É uma agenda de oportunidade que coloca para os países. Mas ainda se usa muita energia fóssil no mundo todo. Então, o grande desafio é quando a gente fala assim, de cair fundos de financiamento para apoiar os países, é para poder levar essa capacidade, essa potencialidade e a necessidade de fazer a transição energética, né, em todos os países, tá? E o Brasil também está trabalhando, e o Brasil avançou muito. Se a gente for pegar aqui nos últimos anos, tá? Em especial agora, nesses últimos 3 anos aí do governo do presidente Lula, o Brasil já avançou muito na produção de energia renovável. Tá? E esse exemplo, né, de fazer essa transição energética, ela é fundamental, né, e é o que mais se espera para poder diminuir as emissões, né, de gases que provocam aquecimento global. Então, acho que é isso que precisa fazer. O Brasil, por exemplo, como os países, quando a gente fala que precisa ter uma agenda, né, de aí nos próximos anos, nas próximas décadas, e trabalhando com a eliminação, por exemplo, do uso do petróleo, é a gente fazer aquilo que o Brasil está fazendo um esforço muito grande de transformar a sua empresa, né, energética, a Petrobras, em uma empresa de energia. Tá? E aí, cada vez mais, a gente tem que mudar os subsídios, de tirar dos subsídios que vão para, por exemplo, a produção de petróleo e carvão, tá? E jogar cada vez mais subsídios para a produção de energia sustentável, que é uma e a produção de a matriz energética dos países, a gente fala muito da transição energética porque é da produção de energia que se produz mais gases de efeito estufa que provoca aquecimento global. Apesar que, no caso do Brasil, a maior parte das emissões de gases no Brasil tem a ver com o uso do solo, tem a ver com desmatamento. E como o Brasil, agora, nos últimos 2, 3 anos, aí, já diminuiu mais de 50% o desmatamento na Amazônia, mas também diminuiu o desmatamento em vários outros biomas, o Brasil diminuiu, inclusive, as emissões do Brasil. Por isso que o Brasil tem toda essa autoridade, né, e o mundo todo celebra os feitos do governo do presidente Lula, que vai com autoridade fazendo esse debate e chamando a responsabilidade dos outros países. E, deputado Nilton Tato, depois de todas as discussões que vão acontecer na COP, né, nos próximos dias, evidentemente que todos os países participantes vão ter que fazer a sua lição de casa, né? E o Brasil, aqui no Brasil, o Congresso Nacional também vai ter um papel importante, né, para que sejam feitas todas as discussões nesse sentido e colocar em prática também o que foi discutido, né, deputado? Eu queria ouvir do senhor justamente isso, né? De que forma que o Congresso Nacional vai poder contribuir, né, nos desdobramentos aí da COP30? Na semana passada mesmo, a gente conseguiu articular um conjunto de projetos para ir para a pauta e dialoga com essa perspectiva. Então, aprovamos projetos, por exemplo, de infraestrutura sustentável, aprovamos um projeto que coloca a educação climática como uma necessidade em todos os setores da sociedade. Eu estou falando da escola, nas igrejas, no movimento sindical, enfim, alguns projetos. Aprovamos o acordo na Câmara, o Acordo de Escazú, que é um acordo no âmbito da ONU para a América Latina e Caribe,
que já estão avaliando em 14 países. O Brasil não tinha, e não aprovou ainda no Congresso Nacional. Nós aprovamos na Câmara, provavelmente deve ser aprovado na próxima semana no Senado, para depois ser sancionado ainda durante a COP pelo presidente Lula. Então, tem várias coisas. O Congresso, o Parlamento, tem um papel fundamental para adequar a legislação brasileira e ajudar para que o Brasil possa cumprir com os compromissos que o Brasil assume nesse acordo do clima. Então, toda a agenda que o presidente Lula vem tocando através de seus diversos ministérios, tá? Dentro da estratégia de cumprir com o que o Brasil assumiu no Acordo do Clima, precisa ter a legislação que dialoga nessa perspectiva. E aí, evidentemente, que nós temos problema sério dentro do Congresso Nacional, onde a gente tem uma bancada ruralista em especial, tá? Ou boa parte do Centrão, que trabalha na perspectiva de votar projetos que vão no sentido contrário àquilo que o Brasil precisa fazer para enfrentar a crise climática. Eu vou citar aqui um exemplo de um projeto que todo mundo acompanhou de perto, que é a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O projeto finalizado na Câmara e no Senado representava muitos retrocessos na principal lei ambiental brasileira. O presidente Lula fez uma série de vetos e agora corre o risco de serem derrubados esses vetos dentro do Congresso Nacional. Então, é esse debate que a gente enfrenta dentro do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, de que o parlamento não pode, né, trabalhar no sentido contrário. O parlamento precisa entender que a agenda do enfrentamento da crise climática é uma necessidade, é uma obrigação de todos nós, no mundo todo, e nós precisamos fazer a nossa parte, mas ela é também uma agenda de oportunidade para o Brasil, entendeu? Aqui para o século XXI, porque pelas condições, tudo aquilo que o Brasil tem de potencialidade, de área de extensão territorial, de biodiversidade, de vento, de sol o ano inteiro, enfim, tá? Então, é isso que nós precisamos enfrentar esse debate na sociedade. Nós precisamos mudar esse quadro. Não dá para a gente ter um parlamento, por exemplo, que a chapa que elegeu o presidente Lula, que elegeu o plano de governo, que coloca a agenda ambiental, o enfrentamento da crise climática no centro do debate das políticas públicas, né, elegeu 130 deputados dos 513 deputados, né? Então, esse quadro que nós precisamos debater cada vez mais para que esse debate influencie, inclusive, no próprio processo eleitoral do ano que vem, e a gente não ter risco de retrocesso tanto na legislação como também na própria política do executivo no âmbito federal. Perfeitamente, deputado. Eu quero aproveitar a sua participação aqui com a gente, só para fazer uma última pergunta, deputado. O senhor que é um defensor, inclusive, das populações tradicionais e indígenas, né? Que tipo de apoio internacional, por exemplo, pode ser articulado na COP para fortalecer esse protagonismo aí dos povos, para fortalecer, na verdade, o protagonismo dos povos tradicionais na preservação ambiental? Sem dúvida nenhuma, a COP já vem avançando nas últimas conferências do reconhecimento, né, dos povos originários no mundo todo, tá? Porque eles protegem praticamente 80% da biodiversidade no mundo, com as florestas que tem ao redor do mundo. Não é diferente aqui no Brasil. A gente verifica aqui que as áreas protegidas, terras indígenas, unidades de conservação, os territórios quilombola e as reservas extrativistas são as áreas com os menores índices de desmatamento, são quem protege mais a floresta. Por isso que a COP, a conferência, precisa ter esse reconhecimento político que já vem fazendo, mas agora precisa transformar isso na prática. Por isso que este fundo que o presidente Lula, que o Brasil lançou, tá? Ele vai trazer recursos, uma parte dos recursos desse fundo vai direto para aqueles que protegem as florestas, tá? Então, por exemplo, povos indígenas, quilombolas, e aí eu estou falando de povos e comunidades tradicionais, tá? Que protegem as florestas, e não só no Brasil, estou falando dos países onde tem floresta. Então, deste fundo, uma parte do recurso vai direto para essas populações e aí que ajuda a proteger. Dentro de uma conta de $4, por exemplo, para cada hectare de floresta
protegida. Então, este é um exemplo que o Brasil está dando, né, na formulação desse fundo. E assim a gente quer que todo o debate do fundo mais amplo também seja considerado. Quero até anunciar aqui para vocês, eu, por exemplo, já apresentei um projeto de lei, se por acaso o Brasil vier a explorar, né, petróleo na margem equatorial, já coloquei um projeto de lei para que os recursos, né, os royalties, advindo dessa exploração de petróleo, né, sejam destinados, primeiro, para a proteção das áreas protegidas, toda aquela costa que pega, então, desde o Rio Grande do Norte até o Amapá. Segundo momento, tá, que sejam investidos em infraestrutura, estou falando do saneamento, em políticas de adaptação, tá? Moradia, infraestrutura para as comunidades vulneráveis no meio rural e urbano, tá? E que seja financiados projetos de desenvolvimento sustentável que valorizem a floresta em pé e a agricultura, né, da região, agregando valor na agricultura, gerando trabalho e renda. E que isso valha não só para o Amapá, por exemplo, mas para todos os países, todos os estados da Amazônia e também do Nordeste, para ter, então, este fundo focado para o desenvolvimento regional, né, desses lugares, com prioridade, evidentemente, para as populações vulneráveis. Então, esse é o debate que precisa fazer no âmbito global e que nós também precisamos fazer internamente.